pastor da igreja da cidade há 20 anos. Assumiu a igreja com 600 membros e hoje consta com aproximadamente 16 mil membros. Mais de 170 ministérios e 1.200 células, com 7 extensões na cidade de São José dos Campos e 17 igrejas em outras cidades. Casado com a pastora Leila Paz há 25 anos, eles têm 4 filhos: Ana Carolina, Ana Beatriz, João Pedro e João Vitor, um dos maiores pastores influentes dessa geração. Com muito orgulho, recebam o pastor Carlito Paes. Obrigado, pastor Marcos. Pega um papel e uma caneta para você continuar anotando os apontamentos de Deus sobre a sua vida. Vamos à última plenária desta conferência. Você foi abençoado aqui pela plenária de abertura com o pastor Neil, foi abençoado na mentoria pela manhã, nas 2 manhãs de coaching ministerial de hoje também. Ontem à noite com o pastor Marcelo e comigo, e hoje comigo, com o Marcelo. Certamente que talvez foi uma frase, talvez foi um verso bíblico, talvez foi apenas uma sentença que pegou o seu coração, eu não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Abra sua Bíblia em Lucas 17, 20 e 21, 2 versos da palavra de Deus. Como ver o reino de Deus na igreja? Deus me deu esta palavra, quero repartir com você, porque nós estamos numa conferência de alinhamento e de liderança. Alinhando o céu na terra, como sairmos daqui como pastores melhores, como líderes melhores, igrejas melhores, porque estamos caminhando para a grande colheita. Jesus está voltando e precisamos, de fato, fazer os ajustes e o alinhamento necessário. Jesus, ele aproveitava sempre as perguntas. Toda vez que alguém perguntava algo a Jesus, ele pegava desta pergunta e transformava num grande ensinamento. Jesus não dava viagem perdida. Toda vez que uma pessoa, ou os discípulos, ou uma multidão, fazia uma pergunta a Jesus, ele transformava a pergunta num ensinamento ao dar a resposta. Ao lermos Mateus, Marcos, Lucas e João, temos os 3 anos do ministério de Jesus e vemos que ele aproveitou cada oportunidade, ele aproveitou cada momento para trazer ensinamento. E certa vez Jesus estava com os judeus, ele também era judeu. Jesus nunca brigou com ninguém por alguém ser judeu. Jesus era judeu, amava os judeus, veio para dar a sua vida pelos judeus. Mas ele não se conformava com a religiosidade deste povo específico, desse partido. Porque eles sabiam o que tinham que fazer e não faziam. E Jesus, então, como Marcelo ontem pregou em cima de um texto em João 3, sobre um destes fariseus, que foi Nicodemos. E Jesus sempre, então, trabalhava trazendo princípios para a vida deles, para que eles pudessem, então, deixar a religiosidade e, de fato, viverem uma vida frutífera e avançando no reino. Você não é salvo porque é católico, você não é salvo porque é evangélico, você não é salvo porque é membro de igreja, você é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. E você veio, então, para uma nova dimensão. Essa dimensão chama reino e não religiosidade. Só começa com R. Mas não é religião, é reino de Deus. E então, certa vez, aconteceu assim. Lucas 17, 20 e 21. Assim diz o texto. A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus já está entre vocês. Amém? Vamos dizer isso juntos, na parte final? O reino de Deus já está entre vocês. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado
por esta conferência. Muito obrigado pela vida do pastor Marcos. Obrigado pela vida de cada pastor aqui nesta conferência. Obrigado porque é um tempo de alinhamento do céu com a terra. Obrigado pelo que nós já recebemos hoje. Nós, de fato, não queremos, ó Deus, uma vida de acomodação, de religiosidade. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Então, ó Deus, agora, como o Senhor usou o Marcelo, usa a minha vida, traz o Teu apontamento e saímos daqui melhores do que chegamos para continuar vivendo o Teu reino. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Como ver o reino de Deus? Jesus disse que Ele existe, Jesus disse que Ele já chegou e Ele disse que Ele é invisível. Nós não podemos dizer assim, ó, o reino de Deus está ali. Jesus disse, não podemos dizer o reino de Deus está lá, mas Ele já está aqui. Que reino é esse? Esse reino é você, esse reino sou eu, esse reino é esta igreja. Mas como assim? Como assim? O reino de Deus não é visível, não é este auditório, não é este templo, mas é este povo que está aqui dentro. E existem alguns princípios que faz com que este reino que é invisível, que disse Jesus, não está aqui nem está lá, mas já está entre nós, se torne visível, se torne real para as pessoas que não podem ver. Então, a minha vida e a sua vida, como igreja, é chamada de reino. Há um rei e nós somos, então, os súditos deste reino. Não para viver uma vida de súbdito de império, é importante relembrar isso. Jesus é rei, mas Jesus nunca teve império. Por quê? A palavra império traz o quê? Uma imposição. O imperador impõe. Existe a vontade do imperador e o imperador impõe. O Brasil teve imperadores de Portugal e imperadores brasileiros. Já vivemos o reino de Portugal e já vivemos o reino do Brasil. Mas esses homens, eles não foram seguidores do rei Jesus. Então, portanto, eles não levaram uma vida de reino aqui no Brasil. Eles eram imperadores do período imperial português e do período imperial brasileiro. O rei, quando ele é imperador, ele não traz a vontade do céu para a terra. Ele traz a sua vontade para o povo. É totalmente diferente. Jesus, ele não foi imperador. Jesus é um rei de amor. E ele pegou os princípios do reino do Pai e trouxe aqui para a terra. E esses princípios é que faz uma igreja ser uma igreja reino de Deus. Gente, esse negócio é tão sério. Quantos evangelhos nós temos? Responda para mim. 4. Você sabe quantas vezes a palavra igreja aparece nos 4 evangelhos? 2 vezes. 2 vezes. Só aparece em Mateus capítulo 16, verso 18, que fala sobre a fundação da igreja. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele diz, então sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Então na fundação, em Mateus 16 aparece a palavra igreja, e depois em Mateus 18, um pouquinho mais à frente, quando fala, se teu irmão pecar, vai até ele, se ele não te ouvir, leva um irmão, e se ele não te ouvir de novo, traz para a igreja. Então, nos 4 evangelhos, a palavra igreja aparece em Mateus, na fundação e na edificação. Mas, você sabe quantas vezes aparece a palavra reino? 82 vezes. 82 vezes. Reino de Deus é algo muito maior do que uma igreja local. Uma igreja local está inserida no reino, mas o reino de Deus é ainda maior do que uma igreja local. E no reino tem igreja, mas em nem toda igreja está vivendo o reino. Isso é muito complicado. No reino de Deus está a igreja, porque Deus criou a igreja e está no reino dele para o homem. Porém, nem toda igreja local vive o reino de Deus.
E eu vou falar aqui de 12 princípios. Se a sua igreja local não está vivendo esses princípios, ela pode não estar vivendo o reino de Deus na terra. Ela pode ser um lugar de religião, um lugar de fazer encontro, um lugar de ter decisões humanas, mas talvez não está vivendo na plenitude o reino de Deus. O reino de Deus é algo que é invisível, mas que existe. Porque o reino de Deus é constituído de uma graça, de uma unção, que não é visível pelo homem natural. Tanto é que uma das coisas do reino é a pregação. E quando Paulo pregava, o homem natural disse que pregação é loucura. E é mesmo. O homem natural não entende pregação, ele não sabe o que você está fazendo aqui, 9h30 da noite, ouvindo a segunda pregação da noite. Ele fala, você está maluco. Quando uma mulher casada com um homem não crente, ela fala assim, estou indo para a igreja. Ele, de novo? De novo. Porque não entende, não entende. Por exemplo, um não crente não entende como é que a gente canta em velório. Vocês estão doidos? O cara morreu, vocês estão cantando? Sim, nós estamos cantando porque nós temos certeza de que quem deu a vida foi o Senhor, e nós estamos celebrando a ida de um justo para o encontro na casa do Pai. Então nós louvamos o nome do Senhor. Não é que a gente não está triste, é que nós temos uma visão de reino. Em 2 Reis capítulo 2, verso 10, olha como é que esse negócio é invisível mesmo. Quando Eliseu pediu a Elias para ser o seu sucessor da sua missão apostólica, da sua missão profética no mundo, ele falou assim, meu professor, meu mestre, o senhor pode me fazer seu herdeiro? Disse Eliseu para Elias. Eu já carreguei a mala do Senhor para Betel, eu já carreguei a mala do Senhor para Jerusalém, eu já carreguei a mala do Senhor para Belém, para o Jordão. Se você me ver, você vai ter. Se você não me ver, você não vai ter. Parece coisa de doido, não é? Mas ele estava dando uma senha. Isso é, se você tiver uma visão aberta no mundo espiritual e você vê quem eu sou além do óbvio, você vai ter. Se você não vê, você não vai ter. Meu irmão, se você olhar esta casa só como um prédio, como um edifício, você não vai ver o reino de Deus aqui. Você tem que ver algo além. Você tem que ver o seu pastor mais do que um homem. Você tem que ver um pai espiritual, um líder espiritual. Você tem que ver os irmãos da igreja mais do que pessoas. Você tem que perceber que eles são sua família. Você tem que ver esse prédio mais do que uma estrutura. Você tem que ver uma casa. Você tem que ter uma visão aberta do mundo espiritual para entender que a igreja local ela faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é maior do que uma estrutura local. E quando todo mundo entende isso, algo muda aqui dentro. Algo muda aqui dentro. Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, o francês, ele diz que o essencial é invisível aos olhos. E concordamos. As coisas maiores a gente não vê. Por isso que Jesus, respondendo aos fariseus, disse, o reino de Deus não é visível, mas ele já chegou e ele já está entre vós. A atmosfera, a unção, ela é uma realidade, como Elias disse para Eliseu, mas você tem que ver no mundo espiritual. Então, que você olhe e veja de forma ampla. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, o Senhor fala desses princípios sobre as nossas vidas aqui. Diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, mais o quê? Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes. Há um princípio aqui de realeza. Você é eleito por Deus, você é sacerdócio do reino, você é santo por nação e você foi adquirido por um preço muito alto. A sua salvação você recebeu de graça, mas não foi de graça, porque custou um sangue de um inocente que morreu na cruz pelos seus pecados. No momento que você entendeu isso, você faz parte de um povo. Como eu disse ontem, você é mais que brasileiro, você está brasileiro, mas você é parte da cidadania do reino dos céus. Primeira coisa, nossos valores. Meu irmão, você tem um valor diferente. É a primeira característica, nossos valores. João 5:23, leia comigo, está aí no multimídia. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento como promessa. Efésios 6, verso 2.
Então, a primeira coisa que esse povo que está aqui, que é reino de Deus e se reúne numa igreja local, tem que ter valor. Você tem que ter valor. Você não é qualquer um. Então, eu falei aqui de um valor, o valor da honra. Meu irmão, minha irmã, o único lugar que fala hoje sobre honra no mundo é dentro da igreja. É na Bíblia Sagrada. Nas novelas não falam, na TV aberta não fala, na TV por assinatura não fala, no Netflix não fala, no mundo não fala, nas famílias não estão falando mais, mas na igreja fala, porque na Bíblia fala. E o reino de Deus é um reino de honra, de realeza. Então, entenda, aqui dentro tem que haver honra, porque é um princípio. Você não desonra as pessoas dessa casa. Esta igreja será o reino de Deus para Goiânia ver se dentro deste ambiente, das casas deste ambiente, aonde for uma pessoa deste ambiente, for o princípio da honra. Vocês honram uns aos outros, vocês têm este princípio aqui de respeito, de mutualidade. Segundo, princípios. Nós temos princípios, porque somos um povo do reino. O mundo não pode ver o reino, mas pode ver honra. Pode ver princípios. Por exemplo, vou dar um princípio aqui, guardar o sábado. É um princípio nosso. Nós somos o povo da nova aliança, então a gente não guarda mais o princípio do sábado literalmente, mas a gente guarda o domingo. Porque nos dias de Cristo na terra, a igreja pegou e mudou o dia do domingo, era o dia da adoração ao Império Romano, ao imperador romano. Então, a igreja se tornou cristã e levou o Império Romano a usar, então, o domingo, porque era o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Não importa, se para os judeus é sábado, para as igrejas messiânicas é sábado, para os adventistas é sábado, para nós é domingo. É o dia de descanso. Olha para cá, é um dia para não tomar decisões. Você deve tirar um dia. E se você é empresário, eu desafio você. Não trabalhe domingo. Ah, pastor, vai falir o meu negócio. A maior franquia nos Estados Unidos de lanchonete de frango chama Chicken Filé. Mesmo nos Estados Unidos, não abre aos domingos. E é a maior lanchonete de sanduíche de frango dos Estados Unidos. Dentro de um shopping, se quiser um Chicken Filé, vai estar assinado que domingo eles não abrem. E o seu proprietário é um crente no Senhor Jesus. Então, às vezes, meus irmãos, nós vemos crente com botequim aberto vendendo bebida, e ele fala assim, não, mas se eu não vender, fecha. Então fecha e muda de negócio, porque já pensou um crente cheio de Espírito Santo na igreja domingo, e segunda-feira ele vai vender bebida alcoólica para as pessoas beberem, chegar em casa, bater na mulher, bater no filho. Ou você fala assim, não, pastor, se eu abrir o meu negócio domingo, eu quebro. A única vez que o Senhor manda a gente fazer prova dele é na parte financeira. Provai e vede que eu sou bom. Se eu não vou abrir as comportas do céu. Então, meu irmão, tem coisas que você tem que, de fato, provar. Ah, se eu não pagar imposto, queridos, eu pago 27,5 por mês, todo mês, do meu salário de imposto de renda. Dói. Porque eu não vejo isso voltando nos serviços públicos. Chega no final do ano, o que me retorna é uma mixaria. Mas eu pago todo mês 27,5% do meu salário de imposto de renda. Porque a gente tem que pagar. Porque existe um princípio, nós somos um povo de um princípio. Gente, nós temos crentes que não estão valendo uma nota de R$3. Deve e não paga. Quando vê o cobrador, muda de calçada. Nós somos o povo do reino, esse povo tem princípios. Um princípio, eu tiro um dia da semana para adorar a Deus. Se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não sei. Mas tire um dia para adorar a Deus. Eu tenho um vizinho, eu já chamei ele para ir na igreja várias vezes. Ele tem 3 carros. E todo domingo ele lava carro. Ele passa a manhã inteira lavando o carro. Eu saio, ele está lavando o carro. Eu volto, ele está lavando o carro. Eu fico pensando, às vezes, quando Jesus voltar, quando ele podia pegar esse tempo, gente, vai dormir, vai para a igreja, cuida da família, vai passear.
Vai passar uma manhã inteira de domingo aspirando o carro, lavando o carro. Não é? Meu Deus, que inversão de valor. E o carro está sempre brilhando, brilhando, brilhando. A pergunta é, a família está assim também? A vida financeira está assim? A vida espiritual está assim? Então, queridos, princípios. Marcos capítulo 2, verso 27. Então disse o Senhor, o sábado foi por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Por que Jesus curava no sábado? É porque ele afrontava os judeus? Não, porque ele sabia o princípio. O sábado foi criado por Deus para o benefício do homem. Quer dizer, o homem trabalha 6 dias por semana e tem um dia para descansar. Então Deus, pensando no homem, fez um sábado para ele descansar. Porém, Jesus sabe que se não curasse o enfermo no sábado, ele ia morrer. E o que adiantava, então, ter o sábado? Se o sábado foi feito para o homem, eu posso abrir uma exceção para poder curar o homem. Jesus guardava o sábado, eu tenho certeza que Jesus não trabalhava no sábado. Mas, se tinha uma hora que tinha que abrir uma exceção em prol de salvar uma vida, ok, então precisa ter exceção. Então, eu não estou dizendo para você que você vai ser um legalista, um sabatista. Não, não é isso. Mas você tem que ter um princípio. Eu tiro um dia da semana para não tomar decisões. Um dia para que eu possa ir na igreja. Nos Estados Unidos e no Japão, domingo é dia normal. E o camarada que trabalha no Japão e nos Estados Unidos, o que acaba acontecendo? Se ele não trabalhar, ele não ganha. Então ele sabe que para ir na igreja ele paga. Mas ele paga. Por quê? Porque eu preciso tirar o meu dia para o Senhor. Então, se eu for trabalhar, eu ganho. Porque não é como no Brasil com carteira assinada. Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Mas alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Só que o secularismo está tão grande nos Estados Unidos e no Japão, que eu estava conversando com um pastor do Japão, ele estava me dizendo, Marcelo, que o jovem começa a fazer conta. Ah, mas se eu for para a igreja, eu não vou ganhar. E aí esse hedonismo está tomando conta. Então o reino de Deus já chegou entre nós. Nós somos o povo do reino. Esse povo, ele tem valores e você não vai se corromper porque você tem valores como de honra. Tem muitos outros valores, eu só citei um aqui. Segundo, tem princípios como esse, o princípio de tirar um dia e consagrar ao Senhor. Você tem outros princípios, como por exemplo, o princípio da semeadura e da colheita. É um princípio, e você não pode quebrá-lo, porque é um princípio da palavra de Deus. Nós somos um povo de princípios. Diga comigo, nós somos um povo de princípios. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer, não é porque todo mundo não faz que você não vai fazer. Você tem princípios. Terceiro, nossa mensagem. Além dos nossos valores, dos nossos princípios, nós temos uma mensagem. A igreja tem uma mensagem. Quando nós pregamos, manifestamos o reino de Deus. E isso é importante. E, meu irmão, você não prega só no púlpito. Inclusive nas suas redes sociais. Se Jesus não passa nas suas redes sociais, eu quero te dar um conselho. Você está perdendo tempo, fecha a sua rede social e vai usar esse tempo para outra coisa. Para que um crente tem Facebook, Twitter, Instagram? Só pode ser para 3 coisas. Você pode ter para divulgar um produto, um serviço, para divulgar os eventos da sua igreja. Você pode ter para você abençoar pessoas com mensagens, com informações. E terceiro, para você também adquirir conhecimento. Mas para você se exibir, por exemplo, quando eu estou seguindo alguém numa rede social, essa pessoa só fica mostrando seu corpo em academia, eu paro de seguir. Quando essa pessoa só vive reclamando na rede social, eu paro de seguir. Porque o Muro de Lamentações é lá em Israel, em Jerusalém, não é no Facebook. Tem gente que só usa para reclamar, só usa para falar mal das pessoas, só usa para murmurar. Eu não quero seguir assim, porque eu quero seguir pessoas que me abençoam, que me inspiram. Meu irmão, você prega com a vida, você prega com a voz, você prega com o corpo, você prega com o púlpito, você prega com a rede social, porque Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa a fazer, mas faça para a glória de Deus. Então, se você tem uma rede social que é só para bisbilhotar a vida dos outros, para falar mal, para murmuração, você está perdendo tempo, Então, faça um serviço ao rei e ao reino, cancela a conta e vai embora de rede social.
Mas se você entende que o querigma, a palavra proclamada, não é discursos ou palavras humanas, então você pode usar para o reino. Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra rema de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, uma outra coisa que a igreja tem, que o mundo não tem, é a pregação. Pregar a palavra. Abrimos a palavra, pregamos na célula, pregamos no púlpito, pregamos nas casas, pregamos na internet. Temos a palavra de Deus, que para o homem natural é loucura, ele não entende. A palavra sempre é o nosso maior instrumento, até porque a palavra é o próprio Senhor. Em João 1:1, no princípio era aquele que era a palavra, ela estava com Deus e ela era Deus. Então Deus é a palavra encarnada. Se somos reino de Deus, não podemos perder o princípio da pregação, da mensagem, do querigma. Esse é o terceiro princípio. Quarto, nossa linguagem. Nós temos uma linguagem. Não é evangeliquez não, tá, irmão? Não é esse negócio de estar toda hora dizendo ou glória, ou aleluia, ou está na unção, né? Ou como aquele irmão que usa a internet aí, o Jacinto Manto. O Jacinto Manto, né? Ele é um exagero, uma hipérbole, mas tem muitos de nós que está meio Jacinto Manto, não é? Tem tanto um jeitão de ser evangélico que acha que essa é a linguagem que você deve comunicar. E aí acaba que o não crente que convive com você não entende nada. Nossa linguagem não é isso. A linguagem do reino é uma linguagem de nobreza. Sabe o que é? É não ser vulgar, é não ser profano, é não falar palavrão, é não ser rebelde. É uma pessoa que pede, por favor, muito obrigado, com licença. Isso é a linguagem do reino. Evangeliquez não é linguagem do reino. Isso é vício de evangélico. Linguagem do reino é obrigado, perdão, com licença. Você pode me ajudar? Isso é linguagem do reino. Gente, nós somos um povo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então nós não podemos falar palavrão. Ah, mas escapuliu. Não. Eu pego muito mal com pessoas que dizem que são do reino e falam palavrão. Não pode. Por exemplo, eu gosto de ir no estádio de futebol. Eu não vou por causa de palavrão. Quando você vai no estádio de futebol, você está ali na arquibancada, o cara que está em cima de você, ele fala palavrão o tempo todo. Isso me ofende. Na minha mente soa muito mal. Então eu não gosto. Eu não posso mudar a realidade dele, porque ele está no mundo, então eu não posso. Mas no meu ambiente, onde é reino de Deus, igreja, nós não podemos xingar palavrão. Porque de uma mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Meu irmão, se você xinga palavrão em casa com seus filhos, com a sua esposa, você não está sendo do reino de Deus. Porque o reino de Deus não tem essa confusão. O reino de Deus não é de confusão. O reino de Deus é de uma linguagem de realeza. É uma linguagem de outro nível. Não é vulgar, não é profana, não é rebelde. O que você anda passando no seu grupo de WhatsApp? Tem gente, tem homem, gente, de igreja que faz parte de grupos que fica trocando nudes, que fica trocando informações obscenas. Você não pode, não coloque capeta de estimação dentro do seu celular, não. Dentro do seu bolso, não. Porque você é um cidadão do reino. Você é um homem de honra. Há uma linguagem diferente. Veja Colossenses 4, verso 6. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam responder sempre a cada um. Então nós somos um povo que manifesta com a nossa linguagem um reino que o mundo não pode ver, mas que quando nós falamos eles vão ver. Esse camarada é de um lugar diferente. Porque o nosso linguajar é diferente. Quinto, nossa adoração. É uma outra coisa que o mundo pode ver o reino, é através da nossa adoração. Olha para cá, o mundo produz música, mas a adoração só o reino de Deus produz. O mundo pode fazer um evento de alta tecnologia do show como o Rock in Rio, mas o mundo não pode produzir a adoração que tivemos aqui nesta noite. Por quê?
Isto é uma coisa do reino de Deus. Quem trouxe para a terra foi o reino de Deus. Porque o louvor, ele liberta, inspira, eleva, abençoa, alivia a nossa adoração. E a adoração, ela é composta de duas coisas: louvor e oração. A oração é quando a adoração sobe. E o louvor é quando a oração desce. Porque Deus fala através do louvor. Deus fala através do louvor. Portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o seu nome. Nós não temos mais o templo em Jerusalém para oferecer rolinhas, cordeiros e bois. Mas nós temos o altar da adoração na igreja, onde Deus vem e recebe a oferta do sacrifício. Sexto, nossos ambientes como reino de Deus tem que ser diferente. Por exemplo, beleza, organização, abundância, ordem, limpeza. Nossos ambientes têm que ser limpos. Meu irmão, a igreja tem que ser limpa e você faz parte dessa limpeza. A nossa casa tem que ser limpa e faz parte do reino de Deus. Quem que consegue imaginar chegar no céu e está tudo sujo? Acredito que não. Mas o reino de Deus já chegou. Então, nós somos a antecipação do reino eterno. Então, a sua casa e a minha casa, esta casa aqui, ela tem que ser uma antecipação do reino. Se tem papel no chão, a gente vai pegar. Se a gente deixou alguma coisa descartável, tem que colocar no lixo. Se você viu uma coisa suja, você tem que limpar. Você não pode chegar lá no banheiro e deixar tudo sujo. Por quê? Porque os nossos ambientes têm que ser de reino de Deus. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então, nossos ambientes de beleza, de organização. Marcos 6, 39 e 40. Então Jesus ordenou que fizesse o povo assentar-se em grupos na grama verde, assim se assentaram em grupos de 100 e de 50. O que a gente vê aqui, gente? Organização. Na igreja cabe organização, cabe planejamento. Deus fez o milagre da multiplicação lá na Galileia. Mas ele antes pediu, sentem, se agrupem, se arrumem. A igreja é lugar de milagre, mas a igreja é lugar de organização. E a gente não precisa fazer uma coisa em detrimento da outra. As duas coisas são importantes. Limpeza faz parte do reino de Deus. Quem consegue imaginar? Quem crê que o rei está voltando? Por que você não crê? Vou fazer apelo aqui então. Nós cremos que o rei está voltando. O rei não vem sem ser anunciado. Nós somos os anunciadores do rei, os arautos do rei. O rei está chegando. Então, nós não podemos fazer com que o rei venha de qualquer jeito. A sua vida tem que estar limpa, a sua casa tem que estar limpa, e a igreja tem que estar limpa, porque nós anunciamos a chegada do reino. Não pode. Eu vim de São José para cá, e fui até o aeroporto, e eu dei carona a um pastor que estava chegando dos Estados Unidos, e ele pregou aqui em alguma igreja no Brasil, e aí passou lá em São José para nos ver e ir embora, Marcelo. E ele veio me contando que foi pregar numa igreja, mas estava um caos na igreja. Um caos. E ele foi me contando. Eu falei, me fala o nome para eu não ir. Um caos. O culto era um caos. Começou atrasado, barulhento, bagunça, bicho. Gente, não dá. Se o culto não tem hora para começar, não tem hora para acabar. Excelência honra os céus e inspira a vida das pessoas. Se você chegar no culto na hora, você já chegou atrasado. Então, o ambiente tem tudo a ver com o reino de Deus. O mundo não vê, mas o ambiente vai dizer se aquele lugar é diferenciado ou não é. Cuide da sua vida espiritual, mas também cuide dos ambientes físicos, porque eles vão dizer se nós estamos preparando o caminho para o rei ou se nós estamos preparando um caminho para qualquer um. Sétimo, a atmosfera. Um outro sinal visível de um reino invisível, a atmosfera. Há uma atmosfera. As músicas das nossas celebrações têm que ser bem selecionadas para fazer a atmosfera.
Todo o ambiente tem que ser feito assim, para que haja uma atmosfera envolvente, leve, sobrenatural, diferente. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, não é coisas visíveis. Gente, não existe lugar neutro. Paulo diz lá em Efésios, não des lugar ao diabo. A palavra lugar é topos, da nossa palavra topografia. Ou um lugar está sob o domínio das trevas, ou está sob o domínio de Deus. E se está sob o domínio de Deus, a atmosfera tem que ser especial. É interessante que lá na colina, como eu falei para vocês, nós vimos o lugar em 2002, oramos em 2003 e compramos em 2004. Então foi um lugar que antes de ser a igreja, ele foi um lugar que teve tráfico de drogas, teve bebida alcoólica, tinha uma festa do peão lá, que teve uma bala perdida, teve um show de Chitãozinho e Chororó, que houve uma bala perdida e uma mulher morreu na arquibancada. Depois, olha como é que é a redenção da terra. Esta mulher que morreu, a irmã dela se converteu, hoje é membro da igreja. O dono do cara que fazia as festas se converteu e é membro da igreja e ajudou muito no processo de pagamento daquele terreno. Redenção da terra. Mas aquele lugar, antes da gente chegar lá, ele foi muito orado. E eu lembro uma vez que eu chamei o Robert Dudu para estar lá conosco, e ele pegou a terra assim, ele orou e falou assim, Senhor, torno esta terra para a glória do Senhor. E aquilo foi muito bonito. E é interessante que toda vez que eu levo uma pessoa lá, ou um prestador de serviço, ou alguém que está evangelizando, e ele é espírita, ele fala assim, nossa, que energia tem nesse lugar. Eu falei, você não sabe como. Mas é uma energia assim que vem do céu. Aqui tem um portal aberto assim, ó, vem lá de cima do cosmos e vai entrando. E cada pessoa que está aqui, essa energia ela vem e entra dentro da pessoa. E o cara já vai começando a olhar assim, olha, tem um poder superior aqui que você não tem, imagina. Olha, eu falo para você, já fica arrepiado. E a pessoa começa. E lá na frente, quando o cara já está bem aberto, aí eu falo o nome desse poder superior, eu falo o que é esse portal aberto. Porque realmente é. A gente percebe isso. Um lugar que foi tornado das trevas para a luz, regado à oração, regado à oferta, regado ao sacrifício, regado ao amor, à renúncia, à entrega, onde até não crente ofertou para estar naquele lugar lá. Oitavo, nossa cultura. O reino de Deus, ele tem uma cultura diferente. Queridos, vocês não têm que trazer a cultura do goiânico para cá. Aqui é um lugar que a gente tem que pegar e filtrar as culturas. Porque nós já temos uma cultura maior aqui, a cultura do reino dos céus. Agora, é claro, tem muita igreja que não entendeu isso. E aí ela vira e fala, não, aqui não cresce porque a cultura daqui é difícil. Aqui no Rio Grande do Sul não vai. Aqui na Bahia não vai, porque a cultura desse povo é difícil. Mas peraí, você está plantando uma igreja com a cultura do povo de dura serviço? Ou você está plantando uma igreja para trazer a cultura do céu invadindo a terra e mudar a mente, fazer metanoia e mudar a visão do povo? Para um povo que era avarento, para um povo que passa a ser generoso. Para um povo que mentia, para um povo que vai falar a verdade e abençoar. Para um povo que só queria receber, para um povo que vai dar. Para um povo que só queria amaldiçoar, para um povo que vai abençoar. Para um povo que só queria aqui e agora, e um povo que tem perspectiva de eternidade. A igreja é o reino dos céus, e o reino já chegou, e quando o reino chega, chega uma cultura diferente. A igreja é a única organização que existe para os seus não associados. Por isso que a igreja manda dinheiro para o Haiti, a igreja manda dinheiro para a África, porque ela tem uma cultura diferente. Ela vem para salvar, ela vem para resgatar, ela vem para empoderar pessoas, para fazer pessoas pequenas, grandes. Amém? É diferente. Então, se tem alguma coisa boa na cultura goiana, do Centro-Oeste, que não vai prejudicar o reino de Deus, tudo bem. Mas qualquer coisa de traço cultural, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu fui pastor lá há 4 anos, talvez aqui tenha algum gaúcho, às vezes eles brincam dizendo que eles têm orgulho de ser grosso, porque gaúcho não chupa mel, ele chupa abelha. Né? Eu aprendi isso lá, se você é gaúcho, não fica bravo comigo.
pastor, o que é CTG? Eu dizia, Centro de Tradição Gaúcha. Ele, não, está revisado. É Semo Tudo Grosso. Alguns dizem, curto e certeiro, igual coice de porco. Meu irmão, se você orgulha-se de ser grosso, você não faz parte da cultura do reino dos céus. Tem gente que fala assim, mas eu sou assim mesmo, hein? Comigo não ajunta, espalha, e pá. Tem homem que tem orgulho de ser mulherengo, tem gente casada na igreja que quer ter vida de solteiro. Isso não faz parte da cultura do reino dos céus. Tem gente que namora, aí guarda as fotos, casa com outra pessoa, e se for fazer uma limpeza nas gavetas, está cheio de foto de namorada que não casou e tem saudade, foto de namorado que não casou e tem saudade. Você é de outra cultura, volta para casa, limpa as gavetas e joga fora isso, porque pode ser uma brecha que está prejudicando o seu casamento hoje. Para de seguir no Facebook ex-namorados do tempo do ginásio e da faculdade que você não casou, porque você pode ser tentado a dar uma espiadinha. Ah, quero ver como é que está fulano hoje. Você tem outra cultura. Você tem outra cultura. O reino de Deus tem outra cultura. Amém ou não amém? Transformação de realidades, abundância. Já dizia Bill Johnson, diz o seguinte, a miséria, gente, tem que nos chocar mais do que a abundância. Às vezes a gente vê uma foto de um irmão que tem um carro muito bonito, de uma casa muito bonita, e a gente fica aí. Aí dá aquele espírito de inveja, né? Quando ninguém está olhando, vai lá, encosta, toma posse. Né? Não cobiceis, não é só a mulher do outro, não, mas não o carro do outro. Você tem que se alegrar com os que se alegram, porque quem se alegra com os que se alegram, já está gerando o seu melhor. Amém? Mas, irmãos, a gente vive uma cultura que a gente, às vezes, valoriza quem é pobre coitado, quem tem espírito de miséria, esquece de celebrar a bênção. Eu sou daqueles, irmãos, o seguinte, vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Vou dar dois exemplos de dois tipos de cidadão da sociedade. Político e pastor. Político e pastor. Se o cara só foi político na vida, ele não foi outra coisa. Ele só foi político. E ele só foi pastor. Só foi pastor. Só foi pastor. E só foi político. E os dois são honestos e sérios. Eles podem prosperar e ter uma vida abençoada. Não tem nenhum problema. Pode ter um bom carro, pode ter uma boa casa, como o pastor Marcelo, tem uma boa casa, um bom carro, aleluia, glória a Deus. Pode ter um outro carro para sua esposa, pode ter um apartamento para uma renda, pode ter uma casa de praia. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, com toda a autoridade do céu na terra. Se você é só político, e você é só pastor, e você ficou milionário, você não fez a coisa certa. Porque é incompatível. Não dá. Um político pode ganhar um bom salário, mas se ele só é político, ele não vai conseguir ficar rico na política. Se ele for político e for honesto, não vai. Como eu tenho 20 anos de ministério pastoral, pastorei uma igreja de 16 mil membros, tenho um salário abençoado, mas eu não sou uma pessoa rica. E se eu fosse, tinha alguma coisa errada. Porque é incompatível o salário. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhas na universidade. Queridos, Deus não quer que você seja miserável. Você querer uma casa boa, você querer um carro bom, você ter dinheiro para tirar suas férias e abençoar, isso é justo, isso é nobre. Mas num país onde há tantas pessoas... Por quê? Qual a diferença do pastor e do político, gente? O pastor, ele vive dos dízimos, o político vive dos impostos. Então, nós não podemos ter uma vida nababesca enquanto o nosso povo, seja no serviço público ou na igreja, está vivendo uma vida difícil. É incompatível. Eu conheci um político no meu estado, já falecido, Orestes Quécia. Ele nunca foi outra coisa. Ele foi prefeito de Campinas,
deputado e governador. Morreu como um dos homens mais ricos do Brasil. Não fecha a conta, gente, não fecha a conta. O camarada pega, na cara dura, na nossa frente, na TV, alguém faz um depósito de milhões na conta dele, ele no outro dia bota tudo na Previdência e diz que aquele dinheiro foi a Previdência para a velhice dele. Na minha cara, e quer que eu acredito? Se você acredita, você está pior do que ele. Se você acredita, você está pior do que ele. Meus irmãos, não dá, a conta não fecha. Então eu sempre digo para os meus pastores, eu tenho 38. Quem quer ficar milionário no ministério, esquece. Porque não dá. Agora, aqui nessa igreja pode ter muitos empresários milionários e eu vou ficar feliz da vida pelo pastor Marcos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus precisa de pessoas milionárias. Sabe por quê? Imprimir Bíblia custa dinheiro, abrir igreja custa dinheiro, enviar missionário custa dinheiro, fazer ação social custa dinheiro. Que vocês sejam prósperos, abençoados e que tenha muitos empresários aqui que abram um negócio, que tenham uma ideia, que abram um startup e fica muito milionário para a honra e glória do Senhor. Porque Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema com riqueza. A Bíblia tem muitos homens de Deus que foram milionários. Abraão foi muito rico, Moisés foi muito rico, José foi muito rico. Deus não tem problema com isso. José de Arimateia era amigo de Jesus ao ponto de que ele foi tão rico que deu um túmulo para Jesus. Jesus também não tinha problema de ser amigo de gente rica. Agora, eu fiz uma série lá na nossa igreja, durante 7 noites tivemos 1000 empresários. O tema foi, seja rico. Eu virei para o pessoal e falei assim, sabe por que vocês estão aqui? Por causa dessa frase. Ninguém estaria aqui se tivesse assim a série, seja miserável. Meu irmão, não tenha vergonha de pedir para ser rico se você é um homem trabalhador, honesto, uma empresária, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Agora, eu tenho um outro chamado, eu tenho um outro negócio. Meu negócio é o pastor. Já pediu, Marcelo? Já foi fazendo essa oração, Senhor, eu quero ser rico? Eu nunca fiz. Agora, eu tenho um jovem na minha igreja, ele trabalha na Ericsson. Ele sempre que me encontra, pastor está orando. E eu sei, sempre que eu lembro, eu oro. Porque ele quer ficar rico para ser um financiador de plantação de igreja. Meu irmão, não tem nenhum problema se você é um empresário, um trabalhador e está pedindo a Deus para ser rico, ser milionário, glória a Deus. Agora, eu tenho 47 anos, eu nunca fiz essa oração na vida. Porque Deus já me deu um outro chamado. Outra coisa que não se mistura, púlpito e palanque. Porque eu não posso ser pastor de partido. Porque eu sou pastor de todo mundo. Sou pastor até de petista. Eu sou pastor. Eu sou pastor de todo mundo, não é, Marcelo? Não é? Sou pastor de corintiano. Está quase ali, não é? Eu não posso dizer assim, eu sou pastor e tenho um partido tal, porque o meu partido já... Agora, um membro da igreja pode ser. Você pode ser uma pessoa... Eu oro para que aqui tenha ótimos políticos que sejam membros da igreja, cresçam e possam dar muito testemunho lá no serviço público. Mas pastor, gente, pastor já está eleito. Perguntaram ao pastor Rick Warren se com toda a fama dele lá nos Estados Unidos ele queria ser candidato. Ele falou assim, eu não aceitaria um cargo de menor influência do que ser pastor. Eu fecho com ele, Marcos e Marcelo, e não abro. A presidência é outro nível. Você tem uma cultura do céu na terra. Não mistura. Para que você vai querer se seduzir se você é pastor, os colegas pastores, para um mandato de 4 anos, se Deus já te deu um mandato para a vida? Você deve ser pastor para unir pessoas e não para dividir. Agora, se você é pastor e quer se candidatar, entrega, entra de licença, sai do pastorado, aí vai ser pastor, aí vai ser candidato, ok? Também é uma outra questão. Agora, assumir, ser pastor de todo mundo, mas ir lá para Brasília, ou ir lá para a Assembleia,
e você tem uma coisa que você quer votar, mas porque a bancada do seu partido diz outra coisa, você tem que deixar aquilo que você entende que é certo para votar com o seu partido, aí já fica difícil para um pastor. É ou não é, gente? E já estou fazendo uma campanha para próximas eleições. Não voto em candidato de esquerda. Antigamente eu dizia o seguinte, eu tenho 47 anos, eu dizia assim, não se importa com o partido, vote na pessoa. Sempre fiz isso e votei muitas vezes em candidato de direita e de esquerda. Votei. Hoje em dia não. Sabe por quê? A bandeira de esquerda é diferente do que a bandeira do reino dos céus. Eu não posso, por ser do reino de Deus, se um candidato defende eutanásia, aborto, violência de todo tipo, pena de morte, armas, não dá. Por quê? Meu irmão, você tem um valor, é uma cultura do céu na terra que é diferente. Você e eu, ninguém é melhor do que ninguém, mas nós temos que ter uma decisão de que no momento em que eu sou do reino dos céus, eu tomei a mão no arado e eu não posso mais olhar para trás. Ou é Deus ou é Mamon e você decide quem é o teu Senhor. Você tem que tomar decisões, fazer escolhas. Ou você agrada os homens ou você agrada o Senhor. Escolha e posições. Nós temos uma cultura, essa cultura de abundância e de realeza. Nosso testemunho, vidas transformadas, estou terminando, João 9, 25, leia comigo. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu havia sido cego e agora eu vejo. Igreja tem que ter vidas transformadas. Marcos, Marcelo, todo culto nosso tem um testemunho. Por quê? Quando alguém entra na igreja e me vê pregando, o camarada fala assim, esse aí é assalariado. Ele é pastor, ele ganha para pregar. Quando alguém chega aqui e diz, meu nome é Tereza, eu sou professora, Jesus mudou a minha vida, aquele argumento daquele não crente que está ali, todo reticente, acabou. Por quê? É da comunidade. Meu irmão, minha irmã, o seu testemunho sempre vai chegar primeiro que você. Se você for uma pessoa muito boa, do céu na terra, eu vou ficar sabendo disso antes de te conhecer. E o inverso também é verdade. Tem pastores que não pregam na nossa igreja por causa do testemunho negativo. E tem pastores que pregam por causa do testemunho positivo. Eu não conheço o cara, mas o testemunho dele é tão bom, ele está sendo tão usado por Deus, está tão abençoado por Deus, que eu quero que ele venha. E o outro também, eu quero distância. O seu testemunho vai chegar sempre primeiro. Paulo foi assim. Então lembre-se, tenha um testemunho de vida transformado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não vi e agora eu vejo. E isso é o mais importante. Sua vida mudou. 10. Nossos milagres em Deus. É uma outra coisa que não pode faltar na igreja. Tem que ter milagre. Marcelo falou que acabou de ter lá em Araçatuba a série. Está tendo, a série Escolhas de Cura, que já teve milagre já na primeira celebração. Teve agora o Randy Clark, um avivalista de cura. Impressionante. Nós tivemos mais de 400 curas lá na nossa igreja. Não sei quantas teve lá na sua. Então, gente, é impressionante. A igreja é um lugar do reino de Deus. E no reino de Deus, pessoas são curadas. Lá no mundo, fala-se que é só a medicina. Para nós, há um outro valor, porque é uma outra cultura. A igreja precisa orar por milagres, a igreja precisa falar de milagres. E quando acontecer, a igreja precisa publicar, promover e celebrar milagres. Porque faz parte do reino de Deus. É uma coisa que o mundo pode ver e é algo que é invisível aos olhos, que é o reino de Deus. 11. Nossos dons espirituais, que esta igreja seja encharcada com os dons de serviço e dom de governo, que não falte aqui todos os dons que estão em Efésios 4, 1 Coríntios 12,
e também no texto de Romanos capítulo 12. Todos esses dons de serviço, haja pessoas aqui com dom de liberalidade, dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de revelação, dons de discernimento, todos os dons, que não falte nenhum, em nome de Jesus, nessa e na sua igreja. Que haja também os 5 dons de governo, os dons que o Senhor nos dá para presidir, que haja os 5 dons de governo. Porque isso é um sinal visível de um reino invisível. Gente, fala sério. Dos 5 dons de governo, ao longo da história da igreja, nós elegemos 3. A igreja batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, pode ter dom de mestre, dom de pastor e dom de evangelista. Agora, dom de profeta e dom de apóstolo, não. Esse povo é muito bagunceiro. Esse povo bota as coisas fora do lugar. Eles trazem uma confusão. Mas não dava para arriscar da Bíblia, porque está lá em Efésios capítulo 4. Você quer matar uma coisa na igreja? Para de falar. Todos nós que vêm de uma história de igreja tradicional, onde se via falar de dom de profeta e dom de apóstolo? Você ouvia falar isso na sua infância? Eu nem sabia que tinha. Na minha transição, quando eu queria falar, dar força a uma coisa, eu botava no púlpito. Quando eu queria matar uma coisa, eu não precisava matar. É só não falar. Foi isso que foi feito. Hoje, graças a Deus, a igreja bíblica, apostólica, profética, ela está celebrando todos os dons de governo. E pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja apostólica não é uma igreja que abre uma portinha e o cara se intitula apóstolo. Vou até ser mais ousado aqui. Boa parte das igrejas de portinha do Brasil estão sendo lideradas por pessoas com espírito de orfandade, que não se submeteram a uma paternidade espiritual e saíram debaixo de espírito de rebelião. Estão sujeitando um povo a um espírito de miséria, de orfandade e de falta de paternidade. Tem muito disso. Poderia se resolver com uma conversa, com uma oração, e em último caso se tem que sair porque não se junta alguém que já está bem sucedido. Não, mas eu tenho que ter a minha igreja. Isso cheira um pouquinho quase a síndrome de Lúcifer. Nem tudo, meus irmãos, nós estamos nos finais dos tempos, não se deixe enganar. Quem disse que no dia do juízo vai haver muita gente chamando Senhor, Senhor, e nem entrarão no reino dos céus? Meus irmãos, quem chama Jesus de Senhor? Quem chama? É crente. Você já viu ateu chamar Jesus de Senhor? Você já viu idólatra chamar Jesus de Senhor? Não, quem chama é crente. Então, tem crente que tem nome de crente, mas não vai nem conhecer o reino dos céus. A Bíblia fala de falso profeta. Para ser falso profeta, tem que ser chamado de profeta. Ué, óbvio. Então, atente-se. Nem tudo que é em nome de Deus é de Deus. Nem todo mundo que fala que é. Porque a Bíblia diz que temos que dar frutos. Quando você for ouvir alguém, pergunte primeiro, quem é essa pessoa? Segundo, quem é a família dessa pessoa? Terceiro, qual é o nome dessa pessoa? O que ela está fazendo? O que ela está comprometida? Tem gente seguindo falsos profetas no Brasil hoje, debaixo de espírito de rebelião, debaixo de espírito de orfandade e gerando ainda mais problemas. Então nós somos uma igreja do reino, bem resolvida, em nome de Jesus, a evangelistas, pastores, mestres, profetas e apóstolos, para a honra e glória do Senhor. Não precisamos ignorar nada. Agora, muito mais do que título, é a vida e a pessoa. Eu não tenho título de apóstolo, mas a minha igreja é uma igreja apostólica. Eu não preciso do título. O título não é a coisa mais importante. A igreja romana é apostólica. 12 e último, nosso fruto do Espírito. A igreja do reino, ela manifesta o fruto do Espírito, que é o amor. E contra esse não há nada e nenhuma lei. A igreja que ama cresce.
que esta igreja seja conhecida pelo amor. Porque o mundo não pode ver o reino, mas se vê um povo que ama, vai ver o reino invisível de Deus. Aquela igreja não é perfeita, aquela igreja não tem todo o dinheiro, não tem toda a estrutura, mas tem um povo que ama. Quando eu chego lá, as pessoas me veem. Eu sento no banco, as pessoas vêm falar comigo. Quando fala para a gente estar numa comunidade, eu me sinto pertencente. Nós hoje lá em São José não falamos que a igreja é um lugar para frequentar, mas a igreja é uma família para pertencer. Que esta igreja viva os sinais claros do reino de Deus na terra. Querido irmão, se a sua igreja, a começar de você e da sua casa, vive esses 12 sinais visíveis de um reino invisível, ela está no caminho certo. Fica de pé, leia comigo essa palavra de Bill Johnson. O reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. Vamos lá? O reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. O tempo dos apaixonados é diferente. A banda pode subir, o pastor Marcos também. É diferente, porque é um tempo de ver apaixonadamente com o coração. Querido, seja apaixonado pela palavra de Deus, seja apaixonado pela Bíblia, seja apaixonado pelo corpo de Cristo. Você pode gostar de futebol, você pode gostar de um partido político, mas se você for mais apaixonado pela política, mais apaixonado pelo futebol, mais apaixonado pelas suas preferências, você nunca vai ser apaixonado pelo reino de Deus, porque o seu coração precisa ser exclusivamente do Senhor. Você pode gostar de algumas coisas que tem nesse mundo, mas apaixonado, paixão, sangue nos olhos, coração batendo, pulso pulsando, tem que ser pelo Senhor, tem que ser pelo reino de Deus. Que esta igreja viva nessa atmosfera, para que os melhores anos da sua vida em Cristo ainda estejam por vir. Amém.